Quando a gente pensa em Guts de Berserk, a primeira imagem que vem à cabeça é de força bruta, né? A Dragon Slayer, a fúria. Mas por trás de tudo isso existe uma mente, uma arquitetura psicológica que é absurdamente complexa. E é isso que a gente vai desvendar aqui. O que de fato forjou o espadachim negro? Sabe, essa frase do Cavaleiro Caveira define o Guts perfeitamente. Pensa só, ele não é um cara que apenas sobrevive ao que o destino joga pra cima dele. Não, ele vai pra cima, ele ataca o destino. É uma teimosia, uma resiliência que beira o sobrenatural. Tá, mas de onde vem essa vontade de ferro? Qual é o motor que não deixa esse homem parar, não importa o que aconteça? É exatamente essa a pergunta. E a chave para entender tudo isso tá numa coisinha chamada temperamento. Então, vamos lá. O código do espadachim negro. A nossa missão aqui é entender a fiação por trás desse guerreiro. Para começar, a gente precisa ter essa ideia bem clara: temperamento. Pensa nisso como se fosse o hardware com que a gente nasce, sabe? A configuração de fábrica do nosso sistema nervoso. É a base, o que dita nossas reações mais instintivas. E o mais importante, isso não muda. Já a personalidade. Bom, a personalidade é o prédio que a gente constrói em cima dessa fundação. São os softwares que a vida vai instalando. E no caso do Guts, esse prédio não foi só construído, ele foi demolido, incendiado, reconstruído sobre escombros várias e várias vezes. Separar a fundação do prédio é crucial para entender ele. Ok, agora que a gente separou as coisas, vamos ao que interessa: o diagnóstico. A ideia central aqui é que a mente do Guts é basicamente um campo de batalha entre duas forças gigantescas e opostas. A gente pode chamar essas forças de fogo e terra. E traduzindo isso para os termos técnicos, aqui está. Guts tem um temperamento primário colérico, que é o fogo, e o secundário melancólico, a terra. É justamente essa mistura explosiva que cria a natureza contraditória dele. Aquele cara que num momento é pura fúria e no outro está mergulhado numa reflexão super profunda. Então vamos começar pelo motor principal dele, o sistema operacional que está rodando na maior parte do tempo: o fogo, o temperamento colérico. E o que define esse temperamento? Bom, primeiro de tudo, a reação dele é sempre imediata e total. Não tem meio termo. Ele é totalmente focado em objetivos, seja sobreviver mais um dia, seja ir atrás de vingança. E olha que interessante essa ideia. Ele não é do tipo que se abriga da tempestade, ele vai pra cima dela, ele ataca a tempestade. E a raiva? Para ele, não é só um sentimento, é um combustível. Ele usa a raiva para se mover. E isso fica claríssimo nas lutas, né? Aquela velocidade absurda do Guts não é só músculo. É uma reação que parece que vem antes do pensamento. O sistema nervoso dele está no modo luta o tempo todo. A opção de fugir ou congelar, para ele, é como se nem existisse no menu de opções. Beleza, esse é o fogo. Mas o Guts não é só isso. Agora a gente vai para o outro lado da moeda. A força que dá a ele profundidade, a sua humanidade. Vamos falar da terra, a âncora melancólica dele. E aqui o contraste é gritante. A principal característica do melancólico é que a memória emocional é permanente. Ela não apaga. Por isso ele tem aquela lealdade que nada abala como a que ele sente pela casca. Mas, pelo mesmo motivo, os rancores dele são eternos. É esse lado que o torna pensativo, analítico e que explica por que ele está sempre se isolando. Lembra daquela cena clássica da fogueira dos sonhos? Um colérico puro estaria ali só limpando a espada, pensando na próxima batalha. Mas o Guts não, ele está ali se perguntando sobre o sonho dele, sobre o lugar dele no mundo. Essa busca por um propósito, por um porquê no meio do caos, isso é 100% melancólico. Então, para resumir, o fogo colérico empurra o Guts para frente, para a ação. Mas a terra melancólica prende ele no passado, na memória. Ele vive nessa briga constante. Uma parte quer seguir em frente, a outra não consegue deixar de olhar para trás. E o que nasce dessa fusão? Bom, nascem duas figuras dentro de uma só. De um lado, a fera, o guerreiro puro instinto. Do outro, o estrategista, o mestre tático. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem. O motor principal, colérico, é a vontade de agir, de sobreviver. O secundário, melancólico, é de onde vem a lealdade, a memória, a mente tática. E como ele reage sob pressão? É uma combinação dos dois. Primeiro ele ataca sem pensar e depois ele fica remoendo, se culpando.
É por isso que ele vive nessa montanha russa entre a ira total e o desespero completo. E a famosa besta das trevas. Ela se encaixa perfeitamente nisso. Do ponto de vista psicológico, ela é a manifestação daquele fogo colérico, só que traumatizado e sem controle nenhum. É como se fosse um sequestro da amígdala. Basicamente, a parte racional do cérebro desliga e só o instinto colérico fica no comando. A moralidade, a consciência, tudo isso some em troca de poder bruto. E o mais legal é que essa dinâmica evolui ao longo da história. Na Era de Ouro, a energia colérica dele era usada para algo positivo, para camaradagem. Depois do eclipse, isso vira uma doença, é a raiva patológica. Mas bem mais para frente, no arco fantasia, a gente vê um Guts mais maduro. Ele aprende a usar toda aquela força para proteger e não só para destruir. Certo, então vamos juntar todas as peças. Como é que essa mistura de fogo e terra, de ação e memória, acabou criando o ícone que é o espadachim negro? É aqui que está a grande tragédia e, ao mesmo tempo, a genialidade do personagem. O temperamento colérico dele deu a ele o poder para sobreviver a um inferno literal. Mas o temperamento melancólico o condena a viver com as memórias desse inferno todo santo dia. É a sua maior arma e a sua ferida mais profunda. No fim das contas, a melhor metáfora é essa. Guts é aço. A terra, que é a sua essência melancólica, foi temperada pelo fogo infernal do seu sofrimento colérico. E o resultado é uma lâmina que não foi feita para brilhar, para ser admirada. Ela foi forjada com um único propósito: cortar através da escuridão. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Talvez o verdadeiro heroísmo não seja a ausência da escuridão, a pureza. Talvez seja justamente a vontade de dominar a escuridão que existe dentro da gente. E ainda assim continuar lutando para avançar.